Seguindo Carreiras. Oferecimento cursos LFG. Luiz Flávio Gomes, Piauí. Boa noite. Você sabe o que faz um procurador do trabalho? Hoje, no quadro Seguindo Carreiras, nós vamos conversar com um procurador regional do trabalho, Dr. João Batista Luzardo Soares Filho. Seja bem-vindo ao quadro, doutor. Muito obrigado. Primeiramente, aliás, antes a gente já estava conversando aqui na entrevista, né? E ele estava explicando que você presta o concurso para procurador do trabalho inicialmente, não é isso? Mas existem outros patamares. Existe. Dentro da carreira, nós ingressamos como procurador do trabalho, mediante concurso público de provas e títulos. Depois há uma promoção por merecimento ou por antiguidade para o cargo de procurador regional do trabalho e logo em seguida também, sob o mesmo critério de promoção, para o cargo de subprocurador-geral do trabalho, sendo que no primeiro caso, no início da carreira, nós, membros do Ministério Público, oficiamos perante o primeiro grau de jurisdição, perante os juízes do trabalho, e o Procurador Regional do Trabalho perante o Tribunal Regional do Trabalho e o SUB perante o Tribunal Superior do Trabalho. A gente pode falar que se faz carreira como Procurador do Trabalho e já adiantando sobre a remuneração? Pode sim. O Ministério Público da União, ele é formado de 4 ramos. O Ministério Público Brasileiro, portanto, é formado do Ministério Público da União e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Na verdade, o Ministério Público do Distrito Federal faz parte do Ministério Público da União. E o Ministério Público dos Estados, que oficia perante a Justiça Comum. Então, como eu te dizia, esse Ministério Público da União se divide entre os ramos do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Militar e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. E, em outra esfera, dependendo da área de atuação, o Ministério Público dos Estados, onde o promotor de justiça, todos nós, na verdade, membros do Ministério Público, é como se fôssemos uns promotores. Para explicar bem, às vezes fica para a sociedade um conceito que faz um procurador, que faz um defensor, que faz um promotor, que faz um procurador de justiça, que faz um procurador do trabalho, enfim, são tantos nomes e que isso às vezes dificulta ou confunde a opinião pública. Toda essa carreira do Ministério Público, segundo a Constituição Federal, só se ascende a ela mediante concurso público. Se tem ingresso, se entra no serviço público, no ramo do Ministério Público, seja ele qual for, através de concurso público. Os passos seguintes, como não há uma promoção vertical, né, mas em linha horizontal, se chama de promoção. E os nomes vão mudando, como eu te falei. Procurador Regional da República ou do Trabalho, ou Militar, Procurador de Justiça, quando é o caso do Ministério Público do Estado. A remuneração é muito boa. Tem muito sacrifício, não tenho dúvida disso, mas a remuneração é muito boa. No início, é uma remuneração uniforme para todo o país no ramo da União. E nos estados também é muito boa. Né? Então, em início de carreira, um promotor de justiça, eu acredito, não estou bem certo disso, mas está por volta aí de salário bruto, remuneração bruta, vencimento, na verdade, o nome correto depois de vencimento ficou sendo subsídio, na faixa de, no início de carreira, uns R$20 mil. Uma procuradoria sempre presente na vida de todos nós, né? Então, como é que a gente só pode, como Procurador Regional de Trabalho, avaliar qual o maior desafio desta profissão hoje? São muitos os desafios. Voltando-se especificamente para a minha área de atuação, que é o Ministério Público do Trabalho, nós temos uma missão da instituição que foi definida pelo legislador constituinte, que é a defesa do Estado Democrático de Direito, a defesa da ordem jurídica, a defesa de interesses sociais e indisponíveis dos trabalhadores, de um modo geral, perante a Justiça do Trabalho. Parabéns. Primeiro, aliás, obrigado por participar do Seguindo Carreiras, que é um quadro onde a gente procura realmente mostrar tudo isso, quer falar um pouco da profissão e seguir como dica, inclusive, para quem está em casa, para, como o próprio nome já diz, seguir carreiras. Parabéns pelo dom da oratória, por ter nos dado uma verdadeira aula do seu exemplo de vida e que sucesso daqui para frente, como já segue na sua profissão. Eu é que agradeço a oportunidade de me manifestar e servir como exemplo, modéstia à parte, e só dou uma dica para quem quer seguir carreira jurídica,
independentemente de ser no Ministério Público ou não. Aliás, é um exemplo que eu acho que deve ser seguido não só para quem vai para a carreira jurídica, para qualquer carreira. Agir com ética no desempenho de sua função no seu dia a dia. Estudar muito, eu acho que vale a pena, na sua juventude, o sacrifício dos livros, as noites sem dormir, a distância dos amigos e até da família durante alguns anos. Este foi o nosso Seguindo Carreiras com o Dr. João Batista Luzardo Soares Filho, Procurador Regional do Trabalho. Na próxima semana, o Seguindo Carreiras volta com outras profissões como dicas para você. Seguindo Carreiras. Oferecimento cursos LFG. Luiz Flávio Gomes, Piauí.